Queridas irmãs e irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos às reflexões diárias da liturgia. Prepare-se para uma reflexão inspiradora. Hoje celebramos a memória de São Felipe Neri e somos desafiados a refletir sobre a coragem e fé de São Paulo. Ele enfrentou acusações injustas por sua fé em Jesus Cristo. Aprendamos com ele a sermos testemunhas intrépidas do Evangelho, enfrentando desafios com confiança na ressurreição de Cristo. No Evangelho, Jesus instrui Pedro a cuidar de suas ovelhas, lembrando-nos da importância de nos cuidarmos uns aos outros. Vamos seguir Jesus em caminhos desconhecidos e desafiadores. Que São Felipe Neri nos inspire a viver com alegria, generosidade e coragem em nossa jornada de fé. Apacentemos as ovelhas de Cristo, irradiando amor e esperança. Que essa reflexão nos fortaleça a vivermos com zelo e devoção em serviço a Deus e aos nossos irmãos. Seja um verdadeiro discípulo missionário. Junte-se a nós nesta jornada inspiradora de fé. Primeira leitura. A leitura de hoje traz os mistérios do caso de Paulo perante o rei. Questões religiosas, acusações injustas e uma fé inabalável. Acompanhe essa intrigante história dos Atos dos Apóstolos e desvende os segredos que envolvem a vida de Paulo. Prepare-se para uma jornada repleta de desafios, coragem e a promessa de ressurreição. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Eles vieram para cá e, no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião e a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma estar vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém, para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo do Augusto Imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na leitura de hoje, vemos o relato do caso de Paulo perante o rei Agripa e Festo. Festo expõe ao rei a situação de Paulo, um homem que havia sido deixado como prisioneiro por Félix. Os acusadores de Paulo não traziam acusações de crimes, mas sim questões religiosas, especialmente sobre Jesus, que Paulo afirmava estar vivo, mesmo tendo morrido. Festo relata sua perplexidade diante desse assunto e sua indecisão sobre como lidar com a situação. Ele oferece a Paulo a opção de ser julgado em Jerusalém, mas Paulo apela para que sua causa seja levada ao imperador. Diante disso, Festo decide mantê-lo preso até que possa enviá-lo a César. Esse relato da vida de Paulo nos mostra que as questões religiosas continuam a despertar discussões e conflitos até os dias de hoje. Assim como Paulo enfrentou acusações e perseguições por sua fé em Jesus Cristo, nós também podemos nos deparar com desafios e oposição por seguirmos nossas convicções religiosas. É importante lembrar que, assim como Paulo, devemos ser corajosos e confiantes na mensagem do Evangelho. Precisamos permanecer firmes em nossa fé, mesmo em meio às adversidades, e estar dispostos a defender aquilo em que acreditamos, buscando a verdade e a justiça. Que a história de Paulo nos inspire a ser testemunhas intrépidas do Evangelho, enfrentando os desafios da vida com fé e confiança na ressurreição de Cristo. Salmo responsorial. O Salmo responsorial de hoje nos convida a testemunhar os generosos favores do Senhor e a reconhecer sua presença em cada aspecto de nossas vidas. Ele irá despertar sua consciência para as bênçãos diárias e inspirá-lo a compartilhar o amor de Deus com o mundo. Prepare-se para se emocionar e se sentir fortalecido em sua fé. Exercite o poder da gratidão e do amor divino e como você pode se tornar um instrumento da bondade divina.
O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem, e quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus, e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor Deus, seus anjos todos, valorosos que cumpris as suas ordens. O Salmo responsorial de hoje nos convida a bendizer e louvar ao Senhor com todo o nosso ser. Ele nos lembra da grandeza do amor de Deus por aqueles que o temem. Assim como os céus se elevam sobre a terra, o amor de Deus é infinito e abrange todas as distâncias. Ele está acima de tudo e reina sobre todo o mundo. Na vida atual, podemos ver exemplos desse amor e soberania divina em nossa própria existência. Mesmo diante dos desafios e dificuldades, Deus continua a derramar suas bênçãos sobre nós. Se prestarmos atenção, encontraremos inúmeros favores e graças que Ele nos concede diariamente, desde os momentos mais simples até as grandes conquistas. Além disso, podemos reconhecer a presença e a ação dos anjos, que cumprem as ordens divinas e nos protegem em nossa jornada espiritual. Portanto, é importante que recordemos sempre de bendizer ao Senhor e expressar nossa gratidão por seu amor e cuidado constante. Que o exemplo do salmista nos inspire a reconhecer as bênçãos de Deus em nossa vida, a temê-lo e a render-lhe louvor em todos os momentos. Evangelho. O Evangelho de hoje nos traz a profunda mensagem sobre o amor e o serviço a Deus e aos outros. A história de Pedro e Jesus nos desafia a refletir sobre como podemos apacentar as ovelhas do Senhor em nossa vida atual. Descubra como podemos amar e servir ao próximo de forma generosa e compassiva, seguindo o exemplo de Pedro e respondendo ao chamado de Jesus. Não perca essa inspiradora reflexão sobre o verdadeiro significado do amor cristão. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que mote Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, somos convidados a refletir sobre o amor e o serviço a Deus e aos outros. Jesus, após ressuscitar, aparece aos seus discípulos e faz uma série de perguntas a Pedro. Ele pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama, e a cada resposta afirmativa, Jesus reafirma sua missão: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Essas palavras de Jesus mostram que o verdadeiro amor a Deus se manifesta no cuidado e serviço ao próximo. Na vida atual, podemos encontrar diversos exemplos dessa mensagem do Evangelho. O amor a Deus se traduz em ações concretas de amor ao próximo, em cuidar e apacentar aqueles que estão ao nosso redor. Isso pode ser expresso em gestos de bondade, serviço voluntário, solidariedade com os mais necessitados e em ajudar aqueles que sofrem. Também é importante lembrar que, assim como Pedro, podemos passar por momentos de fraqueza e questionamento. No entanto, Jesus nos chama a segui-lo e a nos dedicarmos ao serviço, mesmo quando a missão se torna difícil. Nossa sociedade atual precisa de discípulos que amem e sirvam ao próximo com generosidade e compaixão. Ao olharmos ao nosso redor,
podemos identificar diversas oportunidades para apacentar as ovelhas do Senhor, como cuidar dos necessitados, apoiar os enfermos, consolar os tristes e acompanhar os que estão perdidos. Que o exemplo de Pedro nos inspire a responder ao chamado de Jesus com coragem e dedicação, sendo verdadeiros pastores que seguem o Mestre e amam seus irmãos. Caros irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre o amor e o serviço a Deus e aos outros. Jesus questiona Pedro: "Tu me amas?" e reafirma sua missão a cada resposta afirmativa. O verdadeiro amor a Deus se manifesta no cuidado e serviço ao próximo. Precisamos traduzir esse amor em gestos concretos como a bondade, o serviço voluntário e a solidariedade. Mesmo diante de dificuldades e dúvidas, Jesus nos chama a segui-lo e dedicar-nos ao serviço. Sejamos verdadeiros discípulos, acolhendo e cuidando das ovelhas do Senhor, como São Felipe Neri. Que sua luz nos guie, trazendo esperança ao mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.